pessoal está começando a entrar. Olá, boa noite, todo mundo que está entrando aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Mari, Cris, vocês podem me confirmar se vocês estão vendo minha tela? Já dá para ver. Ah, então tá bom. Positivo. Perfeito. Dá um tempinho para o pessoal continuar entrando e aí a gente já segue. Boa noite, pessoal. Temos aí já bastante gente. Bom, então vamos começando, que aí depois o pessoal também vai pegando um pouquinho daqui. Sejam muito bem-vindos, todo mundo aqui, cada um de vocês que está aqui, pessoal da UFRJ, temos também outras universidades, eu imagino, né? Eu sou a Beatriz, podem me chamar de Bia, de Bea, o que vocês se sentirem confortáveis também. Eu estou aqui hoje com o Cristiano, com a Marina, tem o Eric, daqui a pouco vai chegar o Antônio também. Acabou de chegar o Antônio. Bom, a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o mundo da Baker Hughes de uma forma bem dinâmica, para deixar vocês um pouquinho mais próximos e também compartilhar um pouquinho com vocês do porquê que essa empresa seria uma boa empresa para começar uma carreira. Então, vocês que estão aí na graduação, pós-graduação ou recém-graduados, acho que é muito importante ter esse painel e essa oportunidade para cada um de vocês. Cristiano, vou passar a palavra para você se apresentar bem rapidinho, contar um pouquinho da sua trajetória. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiano Locke, eu sou atualmente gerente técnico da linha de perfilagem, né, que é o Wireline, na Baker Hughes. Eu tenho 17 anos de experiência com a Baker. Eu fiz toda a carreira, né, entrei como trainee, engenheiro de campo, senior, general, fui para vendas, passei pela área de gerência, hoje estou na área técnica. Então, basicamente, eu sou engenheiro elétrico, tenho especialização em petróleo e gás, em comunicações e também um MBA. Acho que perdemos Bia. Acho que a Bia caiu, Eric. Tá bom. Então, eu vou continuar. Boa noite, galera. Meu nome é Eric Bracho, eu sou gerente de recrutamento universitário. Eu sou do México e por isso que meu português é muito ruim. Então, vou tentar falar um pouquinho em português. Eu tinha 9 anos de experiência com a Baker. Eu comecei como engenheiro de campo. Eu sou engenheiro eletrônico. Eu fui engenheiro na Wireline.
perfilagem, como Cristiano. Depois eu graduei do programa, um programa que nós temos que o nome dele é Digi. E então agora estou liderando o departamento de recrutamento universitário. Então, muito feliz, galera, que vocês estão hoje aqui conosco. Então, eu acho que é isso tudo. Marina, você gosta de apresentar-se? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Marina. Estou quase terminando engenharia de produção na PUC Campinas e eu estagio na Baker há 1 ano e 9 meses na área comercial, fazendo principalmente propostas de projetos, cadastro de fornecedores e é isso. Acho que por último falta só eu. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio. Eu estou na Baker faz 3 anos. Eu passei pelo nosso programa de estágio em finanças, apesar de ter cursado engenharia mecânica. Feito o programa de estágio em finanças e me apaixonado pela área, eu tive a oportunidade de me efetivar como analista financeiro e agora, mais recentemente, eu tive a oportunidade de entrar no programa de trainee, que é o nosso Aspire, e essa é a minha trajetória dentro da companhia. Perfeito. Voltei aqui, gente. Deu algum curto na minha conexão, mas tá tudo certo agora. Bom, obrigada, viu, cada um de vocês que estão aqui hoje comigo para compartilhar um pouquinho da nossa trajetória junto com cada um desses estudantes. Eu também, coincidentemente, fui estagiária na Baker, comecei em 2018. E depois disso fui efetivada para o time de recrutamento e relacionamento universitário. Então, foi um grande passo na minha carreira que me surpreendeu bastante de todas as formas, que eu não esperava. Eu fazia psicologia na época e ia seguir por diferentes caminhos, mas a empresa em si conseguiu me surpreender em diversos pontos. E a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje do porquê que essa empresa poderia ser uma boa empresa para se iniciar uma carreira. Então, espero que vocês gostem. Falando um pouquinho da Baker, de fato, a Baker é o que eu mais aprendi, que eu mais vejo desde que eu comecei aqui, é que é uma empresa que muda muito e muda muito rápido, e acredito que isso tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje de tecnologias, de energias, que está sempre em mudanças, e a Baker, ela está sempre tentando acompanhar cada um desses passos que a gente tem ao longo das trajetórias aqui, então... realmente, assim, desde 2018 para cá, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças, sempre para o positivo e, como eu comentei com vocês, foi sempre uma empresa que foi mudando. Então, hoje a Baker, a gente ainda é muito referência na indústria de petróleo e de gás que a gente tem aqui no Brasil, principalmente de oil field services, oil field equipments, mas a gente também tem outros portfólios e a gente está tentando mudar cada um deles e tentar mostrar para cada um de vocês. Então, hoje a Baker, ela é uma empresa de energia e de tecnologia, não só do ramo de petróleo e gás, o ramo de petróleo e gás ele está dentro desse portfólio, mas hoje a gente está expandindo muito mais essa questão para a gente conseguir alcançar. Então, esse slide aqui é para vocês, é sobre a nossa proposta, de que a gente está sempre levando a energia e a tecnologia adiante para a gente conseguir acompanhar cada uma do mundo em si, para a gente estar sempre conseguindo acompanhar. Então, aqui tem um pouquinho de alguns dados interessantes para vocês. Então, a gente está presente em mais de 120 países. A gente tem hoje por volta de 54 mil empregados em todo o mundo. Nós tivemos até hoje 200 dias perfeitos em HSE. HSE é um dos nossos principais pilares, que é saúde, segurança e meio ambiente. Então, isso a gente tenta aplicar sempre dentro da companhia e para fora também, tanto em fábricas quanto em cada um dos sites que são administrativos, que a gente tem esses 2 polos aqui dentro da Baker. Então, a gente está sempre aplicando e é um dos nossos princípios mais importantes hoje aqui. Nós tivemos um investimento de 595 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Essa é a nossa revenue de 20 bilhões e nós temos mais de 3.066 patentes ao longo do mundo.
Como eu comentei, HSE e compliance e qualidade são um dos nossos principais pilares que a gente carrega aqui com a Baker. Então, todos os momentos, assim que você entra na companhia, tudo que você vai fazendo está sempre ligado e conectado com HSE, compliance e qualidade. Então, são palavras que a gente escuta muito ao longo do nosso dia a dia, que a gente está sempre vivendo. Então, são pilares assim que a gente consegue trazer assim com bastante força. E não só isso, assim, tá sempre presente na liderança, mas cada um dos nossos empregados tem esse poder aquisitivo de utilizar qualquer um desses processos dentro da empresa. Então, a gente tem diversos procedimentos, treinamentos que estão ali para nos auxiliar no dia a dia. Então, depois acredito que o Cristiano vai conseguir falar bem sobre essa parte de HSE, que já teve bastante contato. Então, com certeza é algo bastante presente na Baker que a gente leva hoje em consideração. Quis trazer aqui para vocês também entenderem como foi a Baker em relação ao Covid, né, que pegou tanta gente de surpresa em todos esses momentos, e posso dizer que acho que a Baker, assim, por mais que todo mundo tenha sido pego de surpresa em todos os momentos, a gente teve a gente teve um cuidado muito grande e um esforço muito grande em cuidar dos nossos empregados em cada um desses momentos. Então, até, assim, eu, por exemplo, sou do time do Eric, respondo para ele aqui no Brasil, e a gente nunca se conheceu, ele está lá no México, mas a gente foi, porque eu comecei nessa posição em março do ano passado, junto com o Covid, que explodiu toda aquela coisa, mas acho que as respostas assim que a empresa teve nesse momento foram muito positivas. A gente não se conhece só pessoalmente, mas a gente teve muita interação online, a gente se fala todos os dias, todas as semanas. Então, a gente teve um amparo, assim, muito grande, enriquecedor nisso. Todas as nossas bases, assim, né, que tem plantas, fábricas, assim, então, continuaram trabalhando, mas sempre com testes, com o maior nível de segurança possível que poderia ser fornecido a cada um dos empregadores, respeitando distanciamento, tudo isso. Então, essa foi uma das coisas que assim, me surpreendeu muito, porque o mais importante para a Baker nesse sentido foi manter os empregados em casa e respeitando tudo, incentivando qualquer tipo de tratamento positivo, enfim, tudo ali com bastante informação. A gente teve muitos comitês falando de Covid, trazendo atualizações, que era alguma coisa que estava acontecendo ali em todo momento. Então, foi muito importante, assim, e a gente até hoje estamos de home office. Novembro vai começar um novo plano para a gente retornar aos escritórios, mas está sendo tudo bem devagar, não é uma prioridade nesse momento voltar ali para o escritório. Então, o importante é a gente estar sempre se sentindo seguro. Então, esse foi um dos processos que, assim, a Baker tratou com bastante seriedade. Os nossos clientes, a gente também passou por muitas adaptações ao longo do tempo. Todo mundo, assim, teve um nível de empatia gigantesco entre todos os lados, para todo mundo conseguir se ajudar de certa forma. Então, foi muito importante, assim, a gente está lidando com cada um desses processos aí ao longo desse período. E as comunidades, nós tentamos estar próximos e engajados de cada uma das comunidades, assim, ao longo de todo mundo, sempre prestando serviços voluntários, doações, e ter esse tipo de contato, assim, muito, muito perto realmente da forma que a gente conseguisse sempre ajudar cada uma dessas, onde a gente podia, e globalmente falando, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a gente sempre acabava vendo algumas ações que estavam acontecendo ao longo do globo e ao longo de todo mundo, de parceria, assim, de cada um dos funcionários. Então, foi um processo muito interessante também. Bom, aqui também está falando um pouquinho sobre como que a gente vai seguir em relação ao Covid. O trabalho remoto realmente assim virou uma grande realidade, então a ideia é que a gente também volte aí com alguns modelos bastante flexíveis. Então, e sempre que estando no site, que a gente tenha cada uma desses estabelecimentos e sempre seguindo as orientações conforme a OMS, tendo sempre esse contato e esse cuidado realmente com cada uma das pessoas que voltarem ao presencial. Então,
essa é uma das formas como que a gente está seguindo, e aí em novembro a gente vai ter mais algumas novidades de como vai ser essa questão de voltar ao escritório de uma certa forma. Trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre as nossas product companies, que a gente tem o costume de falar aqui na Baker. Então, como eu comentei para vocês, aqui a gente ainda tem realmente essa ligação muito com o petróleo e gás. Então, Oilfield Services e Oilfield Equipment são umas das nossas maiores companhias aqui que a gente fala aqui no Brasil, que a gente está aqui atuando com maior força. Então, serviços relacionados a óleo e gás, que a gente fala de OFS. Então, é onde a gente está ali onshore com cada um dos nossos empregados, onde a gente tem muito mais essa ligação em campo e em estar prestando serviços para petróleo e gás ali com cada um dos nossos clientes. O Oilfield Equipment está muito ligado à área de equipamentos, então onde a gente consegue estar ali realmente na fábrica, observando e atuando esses equipamentos que são para exploração e perfuração de petróleo. Então a gente faz para esse serviço, temos os nossos clientes relacionados a esse serviço. Nós temos as turbomáquinas, que são equipamentos de ponta e de tecnologia que a gente acaba desenvolvendo, e também Digital Solutions. Então, a gente tem aí turbomáquinas e soluções digitais. Em Campinas ficam essas plantas, onde a Mari também começou o estágio dela. E a gente tem essas duas atuações que são grandes inovações no nosso portfólio, que começou recentemente, e a gente está aí também atuando bastante nessas duas product companies para a gente continuar evoluindo e levando a Baker adiante. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, eu trouxe aqui alguns pontos interessantes também sobre um pouco dos nossos dados relacionados à diversidade e o tanto de empregados que nós temos. Então, como eu apresentei para vocês, a gente tem por volta de 54 mil empregados em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse número volta por volta de 2.500 empregados aproximadamente também. Dentro desses 54 mil empregados, 6 mil deles estão participando de programas de liderança, que é o que a gente vai apresentar para vocês no final dessa call de hoje também. E são programas assim para realmente levar o empregado e cada uma das pessoas para dar aquele jump na carreira que muitas vezes a gente quer. Então, a gente tem por volta desse número de empregados participando hoje. 5.789 desses empregados estão participando dos Employee Resources Groups, e esses grupos são grupos voltados realmente para a diversidade. A Mari, se quiser, eu passo até a palavra para você, Mari, para compartilhar um pouquinho sobre os ERGs. Pode ser. Eu sou suspeita para falar, porque eu participo de vários ERGs. Eu exclusivamente participo do Pride at Work, que é para pessoas LGBTs, o Women's Network para mulheres e o Enable, que é para pessoas com deficiência. Não necessariamente você precisa fazer parte dessas minorias para você estar nesse grupo, você pode ser um aliado da causa, mas são grupos muito interessantes para a gente criar consciência, para a gente aprender e para se desenvolver realmente. A gente tem treinamentos técnicos dados por mulheres, não necessariamente relacionados a pautas identitárias, enfim. Mas é realmente um espaço muito seguro para você compartilhar e você aprender. Então, os ERGs são muito legais. E aqui no Brasil, além desses três, a gente também tem o Latinx, que foca em desenvolvimento de carreiras aqui no Brasil, e o AAF, que é o African American Forum, que também é muito legal. Boa, Mari. E a gente também, sempre pensando na diversidade, nós estamos com uma grande iniciativa agora junto do AAF e do Growing Together, que é o nosso programa de estágio, que é um programa de estágio
propondo a ideia de desenvolver talentos negros, então a gente pode compartilhar um pouquinho mais para vocês no final também sobre essa iniciativa, mas foi uma iniciativa que nós tivemos aqui realmente para tentar trazer muito mais essa inclusão. Nós temos também o IRD voltado para LGBTs, então são notas assim que a gente traz sempre para trazer essa integração entre os funcionários e realmente trazer muito mais dessa integração e desenvolver e trazer muito aprendizado. Eu, nesse último processo que eu tenho atuado de frente com o EAF, tenho aprendido muitas coisas, assim, então é sempre muito bom tá ali por perto. Falando um pouquinho dos nossos impactos econômicos que a gente teve ao longo do globo, falando de investimentos e inovações, então, como eu comentei no início, a nossa receita foi de 20 bilhões,7. 45% dessa receita é muito mais voltada para a indústria e a natureza, indo para a indústria in nature. 10,3 bilhões foram voltadas para compras diretas e indiretas. Nós pagamos 441 milhões de taxas e 595 milhões foram destinados à pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui tem uma mensagem do nosso CEO, que 2020 foi realmente um ano muito desafiador para o globo e para o mundo de uma forma muito impactante, mas a gente teve muitas lessons learned, a gente teve muito impacto dentro disso, assim, em company, não só falando um pouco da indústria, mas com certeza, assim, das mudanças pessoais que cada um teve, o tanto de adaptações que a gente teve, né, ao longo desse período. Então, acho que esses valores que a gente tem aqui, né, grow, collaborate, lead e care, nunca foram tão reais assim nesse momento. Então, mesmo de casa, mesmo sem ter esse contato face-to-face, a gente teve muita oportunidade de conhecer diferentes pessoas, diferentes culturas. Eu tive contato, assim, realmente com bastante pessoas e a gente foi criando uma forma de se aproximar muito, muito boa, muito interativa. Então, é muito doido, assim, ter passado por cada uma dessas experiências, todo mundo, mas é o que realmente importa ali no final. E, bem, acho que é isso. Quis trazer esse é um pouquinho do universo da Baker, assim, para vocês. E agora vou passar um pouco direcionar um pouquinho das palavras e compartilhar um pouquinho com cada um de vocês sobre os nossos participantes que estão aqui hoje. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Mari, que está ali, está aqui começando a carreira junto comigo também, e depois a gente vai fazendo aí uma dinâmica bem interessante, mas eu queria que você contasse, Mari, qual é a lição mais importante que você está tirando desse seu tempo de estágio hoje, que a Baker te proporcionou e que com certeza assim está trazendo uma grande importância para a sua vida profissional e pessoal também. Legal. Esse lance que a Bia compartilhou sobre o Covid foi uma das coisas que eu gostei muito na Baker, o cuidado com o funcionário, com o colaborador. Eu entrei antes da pandemia começar, eu entrei em 1 de fevereiro do ano passado, então eu tive 1 mês e meio de rotina presencial e eu conheci bastante gente na planta, mas logo a gente entrou em home office e foi algo muito repentino, assim. Mas a Baker se preocupou muito com o nosso cuidado, a gente pôde levar o notebook para casa para trabalhar, eles se preocuparam com a ergonomia, então a gente podia buscar cadeira no office. E isso tudo também pensando em benefícios, porque a gente tinha acesso a plano odontológico, plano médico, a gente começou a receber VR, VA em casa. Então, eu acho que a minha lição mais importante foi de realmente o cuidado e o desenvolvimento, porque a gente tem muito espaço e muito incentivo para crescer na Baker. A gente tem acesso a muitos treinamentos de graça,
e também a explorar outras áreas, que não necessariamente foi a área que você entrou. Eu, por exemplo, entrei em Comops, que é a comercial, né? Mas eu tive a oportunidade esse ano de explorar muito a área de comunicação interna da empresa. Eu fui convidada para administrar o aplicativo de comunicação daqui de Campinas, e então eu comecei a aprender muito sobre comunicação. Então, eu acho que isso é muito legal na Baker, a comunicação, a fácil acesso e o desenvolvimento para que a gente consiga cada vez crescer mais profissionalmente e pessoalmente dentro da empresa. Boa, Mari, gostei bastante. Antônio, agora você, conta aí pra gente o que te mantém hoje na Baker de mais interessante, assim, que você acha que mais contribui para o seu desenvolvimento pessoal, profissional também falando, e que te mantém hoje aqui junto com a gente. Obrigado, Bia. Eu acho que assim, hoje, esse trabalho que você vem fazendo com as universidades é muito legal. E na minha época não existia. Então, eu, como universitário, não conhecia a Baker. Eu sabia que eu queria fazer estágio em finanças, mas eu não conhecia a Baker. Apareceu a oportunidade, fiz a entrevista, gostei do gestor, ele gostou de mim, comecei. Quando eu comecei, que aí você começa a conhecer a empresa, eu acho que a cultura da empresa é o que me fez apaixonar pela empresa e não olhar, pelo menos até hoje, para fora, para outras oportunidades no mercado, porque eu acho que assim, a gente como jovem sempre pensa nas grandes empresas que estão sempre na boca do povo. E quando eu conheci a Baker, eu comecei a olhar para as coisas diferentes. Falei, opa, existem grandes empresas que não afetam o consumidor final, mas afetam a indústria, e que mesmo não sendo uma empresa que afeta o consumidor final, ela tem os mesmos cuidados, o mesmo carinho, a mesma cultura, o mesmo espaço para crescer profissionalmente. Então, acho que isso que hoje me atrai muito é a cultura da empresa de growth e collaborate. Então, a gente tem sempre a preocupação de crescer como empresa, e não só como empresa, mas os colaboradores também, e toda a liderança da empresa é sempre muito aberta para tudo, para conversar, para dar conselho, para desenvolver o colaborador. Então, isso é o que me atrai hoje em dia de continuar aqui e crescer aqui dentro, Bia. Boa. Cris, agora você, me conta, você que já tem bastante tempo de casa, o que te mantém na Baker até hoje e que te mantém, assim, feliz de estar onde você está, motivado? Ó, Bia, a lista é longa, tá? Mas vamos lá, vamos tentar começar pelas mais importantes. Eu diria que o que mais me atrai é que são as possibilidades são inúmeras, né? Assim, infinitas. A gente, como eu falei no início, né? Eu fui no campo, 12 anos de plataforma, eu fui de vendas, desenvolvimento de negócios, agora estou na área técnica, fui para gestão, e amanhã, se eu quiser ir para o treinamento, para o recrutamento, eu tenho certeza que tem muitas oportunidades, né? Então, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, existem esses caminhos, existe essa disponibilidade, né? Assim, eu relembro o início da minha carreira, né? A primeira coisa, fui viajar para o exterior, fiquei 6 meses nos Estados Unidos, fluente no inglês. Já começou aí bonito, né? O pagamento era muito bom, né? A gente, Sim. na linha de perfilagem especificamente, a gente tem bônus pelos trabalhos, então a parte financeira acompanha, né? Então, assim, conheci o mundo, né? Eu gosto muito de viajar, né? Eu sou surfista. Então, eu aproveitei, trabalhava, olhando aquela semaninha depois que eu ia surfar, né? Então, assim, realmente são muitos os motivos. Eu até tive uma experiência fora, né, da Baker nesse período, e foi uma experiência que basicamente mostrou o que a Baker me deu como profissional, né? Porque fui muito valorizado, né? Tudo que eu aprendi
Eu fui para uma empresa que não era estruturada, eu estruturei toda ela e voltei para casa. Passei um tempinho lá, ensinei as coisas que eu aprendi aqui, né? E é isso aí. Que legal. E aí, já perguntando sobre a experiência que você teve em campo, né? Você também comentou que você foi trainee também na sua época, então conta aí um pouquinho para os nossos participantes aí que a gente tem hoje, que tem muitos, provavelmente tem muitos cursos de engenharia, que estão querendo conhecer um pouquinho mais dessas oportunidades da Baker. Como que foi para você essa experiência do campo? Tá certo. Então, quando eu comecei, na Baker tinha muitos estrangeiros, né? Na verdade, eu fui o primeiro engenheiro brasileiro da linha. Legal. Foi muito bacana, né? Porque primeiro que a gente entrou, né? Foi uma, digamos assim, uma seleção bastante rígida, assim, e conseguimos fazer o curso, nos saímos muito bem. Tinham mais 2 brasileiros comigo, um deles está até hoje também na empresa. E eu tive muita exposição, né? Ou seja, o treinamento, eu não só aprendi a parte técnica, né? Na sala de aula, né? E tudo, com poços artificiais para a gente correr as ferramentas, né? Como eu também fui para o campo, passei 4 meses na Argentina, 1 mês na Venezuela, enfim, foi muito legal, tu imagina, né? Novinho, viajando pelo Pô, mundo, engenheiro eletrônico, vendo tudo que há de mais moderno, né? Porque a empresa ela é disruptiva, ela está sempre na frente, né? Sempre quando não está igual, está melhor do que a competição, né? Então, eu consegui então desenvolver a carreira, cheguei, né, até os níveis mais altos de correr todas as tecnologias, né? Com todos os clientes, Petrobras, Exxon, Devon, Shell. Então, assim, é um crescimento profissional exponencial, né? Fora os colegas, né? Eu aprendi com americanos, com venezuelanos, com colombianos, né? E isso continua sempre, né? Porque a Baker incentiva muito tu ir para fora, voltar. Então, é realmente um crescimento bastante rápido. boa. Muito legal. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto também de aprender na prática as coisas. E acho que foi esse o diferencial do estágio também que eu tive. E você, Antônio, falando um pouquinho do programa de trainee voltado, né, e chamado Aspire, que tem algumas frentes aí. Você, um engenheiro mecânico em finanças, conta um pouquinho como tem sido a sua experiência dentro do programa também. Legal, Bia. Eu acho que a liderança ela é base nisso assim, 100%, porque quando eu cheguei como engenheiro mecânico, eu fui bem sincero para o pessoal, eu falei, olha, isso no estágio, eu falei, olha, eu não sei abrir o Excel. Se você me falar como abre o Excel, eu não sei dar double click no Excel e abrir ele. Mas se você me der essa oportunidade de fazer o estágio aqui, que é o que eu quero, eu te prometo que do dia que você me ligar e falando que eu estou contratado e para o dia que eu começar, eu vou ler todos os livros, vou fazer todos os cursos possíveis e vou chegar aqui preparado para a vaga. E aí o meu chefe confiou em mim, veio o estágio e eu tive muita oportunidade de aprender durante o estágio e veio o programa de trainee. E aí que eu acho que cada passo que a gente dá na nossa carreira, a gente sente que a gente tem desafio, que a gente está preparado, mas quando você chega lá, você descobre que tem muito mais coisa para você aprender e muito mais oportunidade. E isso que o programa de trainee tem me agregado muito. A gente tem aula, a gente tem livro para estudar, a gente tem prova, a gente tem oportunidade de fazer pitches e apresentações sobre finanças. Então, é uma constante evolução e um constante crescimento que o programa de trainee fornece para a gente, e que hoje em dia eu já brinco, depois de 3 anos em finanças, eu não sou mais engenheiro, eu sou contador, já foi. Se você me fizer uma pergunta de engenharia, eu já não sei mais nada.
Boa, boa. E agora você, Mari, que está no seu estágio, por que que você diria assim que o estágio na Baker ele é um diferencial que tem te feito fazer a diferença, assim? Que você também, né? Também faz engenharia de produção, foi parar em comunicação. Acho que resumindo, todo mundo teve muito isso em comum, né? Que teve essa oportunidade de explorar diferentes áreas. Mas conta pra gente como que tá sendo o seu estágio, as oportunidades, conta mais aí. Aqui na Baker, a gente tem o Growing Together, que você falou no comecinho, que é um grupo de estagiários para estagiários. É um grupo de desenvolvimento, de aprendizado mesmo, uns com os outros. É tipo um centro acadêmico de estagiários. Eu brinco isso. E, e aqui em Campinas, em junho do ano passado, a liderança ia mudar, porque a estagiária que era líder do GT Campinas ia sair, e aí ia mudar a liderança. E aí eles abriram um convite para quem quisesse tomar o lugar e tal, enfim. E eu me candidatei para ser co-líder. E aí, desde junho do ano passado até junho desse ano, eu fui co-líder do GT Campinas. Então, a gente aprende muito sobre habilidades, tanto soft skills quanto hard skills, a gente aprende muitas ferramentas, a gente troca muito conhecimento mesmo, até de desenvolvimento. Por exemplo, eu nunca gostei de falar em público, eu odeio com todas as forças, eu ainda não sou muito fã, assim. Mas foi algo que eu quis colocar esse desafio para mim, porque eu sabia que ia ser um diferencial profissionalmente. Então, eu me propus sempre que me convidassem para falar, eu aceitasse, mesmo assim que eu não soubesse completamente todo o assunto, né? E esse aceite em ser co-líder do GT Campinas foi nessa mesma ideia de me desafiar, de me desenvolver, de seguir o lead, que é um dos valores da Baker, né? Então, em outubro do ano passado, a gente tem o GT por bases. Então, aqui em São Paulo, a gente tem 2 bases, que é Campinas e Jandira. E o Rio é aqui a gente tem mais bases. Então, a gente tem 4 bases em Macaé, a gente tem em Ventura. E aí tem os GTs dessas bases e tem o GT Brasil, que são divididos em células. Cada célula tem uma função. Em outubro do ano passado, eu entrei para a célula de integração, que é basicamente a célula de onboarding dos novos estagiários. Então, a gente faz uma recepção, explica para eles sobre a empresa, explica o que eles precisam, onde eles podem encontrar o que eles precisarem. E é muito legal para ter essa troca com as pessoas que estão chegando, super empolgadas. E nesse ano eu me candidatei para ser líder do GT Brasil, e desde julho desse ano eu estou como líder do GT Brasil. Então, é realmente algo muito, muito legal e é um diferencial que muitas empresas não têm. Mas que realmente a gente aprende a trocar. Eu conheci muita gente que eu nunca falei na vida, né? Tanto aqui do Brasil quanto de estágios lá de fora, do México, a gente tem entrado em contato recentemente. Então, é muito legal para ter essas trocas de experiência. Muito bom, muito bom. Cris, queria que você deixasse assim uma dica que você gostaria de ter tido quando você estava na universidade, para cada um dos alunos que estão aqui hoje. Olha, talvez na universidade eu saí muito técnico, né? A gente, no currículo, normalmente não tem esses soft skills, né, que a Marina estava falando, e que a gente aprende muito, né, dentro da Baker, né, por essa multiculturalidade, né? Todos os setores, né? Tu lida com RH, tu lida com warehouse, com parte de laboratório. Então, tu vai desenvolvendo a habilidade de lidar com todas as diferenças, com todas as situações, né? Situações
estressantes, né, no poço. O cliente quer que o produto seja entregue com qualidade, no tempo. 5 minutos de atraso ali, já o bicho pega, né? Então, então essa dica é que empresas grandes, internacionais, consolidadas, fornecem profissional recém-saído da faculdade, né? Então, eu ainda tive 2 anos de experiência antes, muito técnica, né? Muito projeto, né? Mas logo depois, né, que eu fiz meu MBA, a minha cabeça abriu e eu vi, não, eu quero mais do que isso, entendeu? Então, daí eu acabei recebendo essa oportunidade, eu estou abraçado nela até hoje. Muito bom. E você, Antônio, como alguém que acabou de se formar, qual que é a principal dica que você tem para cada um aqui hoje? Acho que o Cristiano ele já cobriu uma boa parte de soft skills e eu acho que eu vou dar uma outra dica que eu queria que tivessem me dado, eu tive que correr atrás, e que é muito simples, coisa que, querendo ou não, a gente consegue pôr no nosso dia a dia hoje em dia com YouTube, aplicativos e por aí vai. Eu acho que além dos soft skills e da parte técnica que a gente tem que ter, a parte técnica que a faculdade fornece, os soft skills que a gente tem que ir atrás para poder ser um bom profissional, e eu acho que são 2 pilares que o mercado hoje em dia é essencial, que são inglês e Excel. Eu acho que inglês e Excel a gente vai utilizar em qualquer posição, pode ser RH, Sim. finanças, engenharia, então acho que esses 2 pilares, se você se sente confortável com eles, já é um passo na frente de alguns candidatos para poder entrar em qualquer companhia que seja, e na nossa também. Boa. E você, Mari, que você está perto de se formar, qual que é a sua dica para quem está se formando também? Eu tenho 2 dicas. A primeira é que não tenha medo de errar. A gente fala muito quando algum estagiário entra e a gente faz uma call de boas-vindas, não existe pergunta besta. A gente perde muito tempo achando que, se eu perguntar isso para o gestor, ele vai me achar burro, ou se eu vou arranjar isso sozinho, sabe? E a gente está aqui para aprender. Ninguém sabe tudo, nem o gestor, nem o gerente que está lá em cima. E o meu segundo não tenha medo também de mudar completamente o rumo da sua carreira. Nada está escrito na pedra. Na entrevista de emprego, quando eu entrei, eu falei para o meu gestor que eu não sabia o que eu gostava, porque esse era o meu primeiro trabalho formal. Então, eu realmente não sabia que área que eu ia querer trabalhar, mas eu também não sabia o que eu não queria trabalhar. Então, eu descobri a comunicação esse ano e eu me apaixonei completamente. Eu nunca imaginei, fazendo engenharia, que eu ia gostar de comunicação, sabe? Então, se permita explorar outras áreas também. Boa, Mari, muito bom. E, Cris, queria que você me contasse assim de dicas para candidatos, né, que estão vindo aí para processos seletivos. Você até pensando como um gestor, o que você mais procura na hora ali técnica da entrevista? Tá você e com o candidato ali. Antes só de você responder, eu queria falar para os participantes que quem quiser interagir, mandar algumas perguntas, pode já ir mandando que a gente vai respondendo, tá, pessoal? Pode ir, Cris. Olha, quando eu entrevisto, né, os candidatos, a primeira coisa que eu avalio é a transparência, né? A gente está conversando, né, a empresa quer os talentos, né? E quanto mais aberto a gente for, mais honesto a gente for, mais fácil é de identificar a melhor área para que a pessoa vai conseguir se desenvolver mais rápido ou que vai se adequar mais ao perfil dela, né? Então, conversa franca, logo dizendo, olha, aqui o trabalho é duro, por exemplo, se for uma área mais de offshore, né, menos administrativa, a gente embarca, a gente pega helicóptero, a gente às vezes trabalha de madrugada, né?
Daí a pessoa fala, eu gosto de projeto. Bom, então a área de manutenção, então seria mais adequada, né? Então, o que eu busco é isso, né? Obviamente, tanto a parte de comunicação, né? Porque a gente contrata muita gente que vai para o campo, então isso é importante, né? A gente lidera equipes, né? A gente tem subordinados já no início, né? Então isso é importante, de lidar bem com as pessoas, né? Então essas habilidades técnicas e pessoais são avaliadas, né? Boa, boa, gostei, realmente bem voltada para o perfil técnico, acho que isso é muito bom. Obrigada, Cris. E você, Antônio, que passou por um processo aí não há muito tempo atrás também, o que você tem de dica para compartilhar com o pessoal? Eu participei do processo faz pouco tempo, agora vão fazer 10 meses, né? Eu entrei nessa nova posição em janeiro, então ali em dezembro eu estava participando do processo, e eu acho que a principal dica que eu posso dar é estar confiante, ter certeza do que você quer passar, porque eu acho que a falta de confiança às vezes pode trazer uma imagem errada, que às vezes não é culpa sua, é uma questão de nervosismo mesmo, mas quanto mais você pratica essa confiança em você e você vem confiante, você pode trazer uma imagem de uma pessoa que às vezes não sabe o que quer igual a Marina, mas sabe que quer essa oportunidade. Ela não sabia qual área ela queria estar, mas ela sabia que ela queria essa oportunidade para descobrir. Então, até para isso, ela teve que ser muito confiante de ter que falar, olha, eu não sei qual caminho eu quero seguir, mas eu sei que eu quero essa oportunidade. Então, acho que a confiança é uma boa dica, é algo bom para se ter nos processos. Boa. E você, Mari, o que você tem de dica também para o pessoal? Um dos meus maiores medos quando eu fiz a entrevista era porque eu nunca tinha trabalhado antes. Então, sempre que pensava em experiência, eu nunca sabia o que responder, sabe? Então, acho que uma palavra legal para isso é storytelling. Você pensar em uma situação que você já viveu e você trazer os aprendizados que você teve nessa experiência. Pode ser algum projeto pessoal que você tem, pode ser alguma coisa que você fez na faculdade, iniciação científica, enfim, ou algo, sei lá, menos específico, sei lá, alguma situação da sua família que você aprendeu e que você ensinou alguma coisa, isso sempre agrega valor. Isso mesmo. Eu falando como recrutadora, faço a palavra de todo mundo aqui, as minhas, porque são realmente coisas assim que a gente está buscando, tá? Eu fico responsável por esses processos de estágio de trainee aqui na Baker para o Brasil e para a Argentina, junto com o Eric. Então a gente cuida muito desses processos seletivos, né? E acho que nesse sentido, assim, que a gente está ali tendo esse primeiro contato, a gente quer realmente conhecer um pouquinho que seja do candidato, né? Porque o tempo é limitado, é difícil às vezes organizar esse tempo para falar da gente. Falar da gente é difícil também, então acho que a Mari colocou muito bem essa questão do storytelling, que é realmente muito interessante a gente parar e refletir todas as experiências que a gente já teve, que podem ser enriquecedoras, principalmente nesse momento que estágio, experiência não é requisito, então a gente realmente só tem que saber contar as nossas histórias de fato, e ali a autoconfiança que o Antônio comentou realmente é muito importante, que faz total a diferença, assim, a gente consegue sentir e ver ali no candidato, nos jeitos e trejeitos ao longo do tempo, e também o Cris está aqui para falar um pouco sobre a questão da entrevista com o gestor, que também é um pouco temida, né? Todo mundo fica com aquele maior receio ainda. Então, realmente a gente às vezes foca muito, né, no currículo, que tem essa questão técnica, mas realmente se mostrar disponível a mudanças, estar flexível, é algo que faz bastante diferença nesse sentido.
Como a gente está chegando nos 10 minutinhos finais, eu vou passar a palavra assim para vocês. Vou direcionar uma última pergunta para a gente encerrar essa dinâmica, que já tem uma pergunta para responder, eu recebi aqui, e aí eu respondo depois que a gente encerrar. E quem tiver mais pergunta pode ir mandando, tá, pessoal? Então, Mari, começando com você de novo, queria que você contasse por que você recomenda a Baker como um bom lugar realmente para iniciar a sua carreira, para cada um dos estudantes que está aqui hoje, ou para os recém-graduados, para quem já está numa pós, por que a Baker é um bom lugar que te traz essa admiração e que você recomendaria para qualquer outra pessoa trabalhar por aqui? Eu recomendo a Baker porque ela é uma empresa que se preocupa não só com a empresa, com a sustentabilidade, mas com o colaborador. Essa semana mesmo a gente teve uma semana da saúde mental organizada pela CIPAD. Então, eles realmente se importam com você estar bem, porque você precisa estar 100% bem para você dar o seu melhor no seu trabalho, né? Então, o care realmente é muito levado a sério, e esse lance de não ter completamente uma hierarquia, você precisa falar completamente formal, assim, é algo que me deixava com medo também no começo, mas a Baker não tem nada disso, você pode falar com qualquer pessoa, independente da posição dela, que eles vão te responder muito rápido, talvez não muito rápido, porque tem muita gente, tem muita coisa, mas eles vão te responder com carinho. Se você fazer um convite, por exemplo, para alguém falar, quase sempre a pessoa já aceita no mesmo dia. Então, realmente essa cultura do cuidado e do collaborate é algo que que eu recomendaria, Baker. Boa. E você, Antônio? Estou procurando o botão aqui para tirar do mudo. Eu acho que assim, Bia, eu acho que a oportunidade de ter uma liderança que cuida da gente é algo bem único. Quando eu estive na universidade durante o estágio, você tem outros amigos fazendo estágio em outras companhias, e eu percebi a discrepância que tem, claro que não diminuindo e nem fazendo nenhuma outra companhia pior ou melhor, mas você percebe que às vezes o cuidado de um líder que a gente tem aqui é diferente para as culturas de outras empresas, e isso é o que mais me motiva. Você ter um líder que se preocupa com você e que quer que você seja um líder também. Então, é questão de tempo, se você se esforça e faz todos os seus deveres de casa, você ser esse líder daqui a alguns anos, cuidando de um estagiário para que ele seja esse líder daqui a alguns anos também. Então, acho que isso é o que mais me atrai. Boa. E você, Cris, para a gente encerrar? Eu acho que são as oportunidades. Eu entrei lá atrás, né? Hoje a Baker é uma empresa diferente, maior, né? Com mais oportunidades do que já tinha, né? Então, eu acho que é um bom lugar para começar, porque qualquer um se encaixa, né? Qualquer um acha seu caminho dentro da Baker. Então, eu recomendo. Boa. Vou responder aqui algumas. A gente recebeu 4 perguntas e podem ficar aqui para depois a gente encerrar juntos, tá? Tem uma pergunta aqui. Eu estou próximo de me formar, só faltando o TCC. É possível me candidatar para um estágio na empresa? Seria melhor aguardar para tentar uma entrada como trainee? A minha recomendação seria realmente aguardar pelo trainee, tá bem? Foi o Gustavo que perguntou. A minha recomendação seria realmente aguardar pelo trainee, porque o estágio a gente pensa numa pessoa que vai ficar com a gente os 2 anos, para ter realmente esse período de vivência, aproveitar as oportunidades, as experiências e depois, se possível, rolar uma efetivação. Então, nesse primeiro momento, eu recomendo para você aguardar o trainee, tá bem, Gustavo?
Outra pergunta, gostaria de saber se os processos a virem serão para estágio presencial ou à distância. Então, Celiane, a gente vai adaptar um modelo híbrido, a gente já está adaptando isso, na verdade. Então, tem posições de estágio que já estão 100% remotas, tem algumas que estão nesse modelo híbrido e temos as que são totalmente presenciais, até pensando realmente assim no nível de aprendizagem e no nível de experiência para cada um desses estagiários. Então, hoje a gente tem muito essa flexibilidade. Tá? A maioria dos setores já estão aderindo ao modelo híbrido, que é o mais ideal, então, principalmente para conciliar a faculdade, muitas vezes funciona bem melhor dessa maneira. Então, a gente tem os 3 modelos de estágio que estão abrindo, tá bom? E para vagas efetivas, isso se aplica da mesma forma também, depende muito da área. Gostaria de saber como vocês lidam com pessoas que terminaram a graduação e continuaram na academia, em mestrado e doutorado, mas que agora desejam ingressar no mercado de trabalho. A experiência na indústria conta muito mais do que os anos a mais de estudo. Eu acho que a gente tem sempre os 2 pontos, né? O Cris, como comentou, realmente a faculdade muitas vezes deixa a gente num perfil muito mais técnico, deixa a gente num perfil muito mais ali do que a gente aprendeu, né? Ali no lendo e fazendo atividades, fazendo dinâmicas. Mas até como eu comentei, às vezes eu sou uma pessoa que precisa estar na prática para aprender e sentir, viver aquela experiência. Então, eu acho que dependendo do que você está buscando para reingressar na indústria, não é algum fator determinante. Eu acho que a gente não precisa e não deve se limitar a ter experiência ou não ter experiência, e vai muito realmente do seu comportamento e do quanto você está disposto a evoluir ali junto com a empresa nessa dinâmica. Então, tentar sempre deixar o seu currículo muito mais objetivo possível para o que você está buscando ali naquele momento e estar aberto a ter essas diferentes experiências. Então, é realmente conciliar. Não acho que é um fator delimitante. Pode ser que muitas vezes, dependendo do nível hierárquico da sua posição que você está buscando, possa ter um pouco mais de dificuldade, mas eu acredito que a gente nunca pode parar de tentar. Então, com toda certeza está no caminho certo e o que a gente está buscando a gente sempre alcança. E tem mais uma última pergunta. Sou engenheiro mecânico, cursando pós-graduação em engenharia de manutenção e com experiência de estágio no controle e planejamento da manutenção na indústria, mas não é setor de óleo e gás. Qual seria o melhor nível cargo para eu tentar iniciar a carreira na Baker? Cris, quer tentar responder? O que você acha, pensando assim como um gestor hoje? Olha, me interessei no currículo dele, tá? Olha só! Então, a gente precisa muito dessa experiência específica de manutenção, né? Todas as nossas linhas têm áreas de manutenção, de confiabilidade, reliability, né? Os cargos eles podem ser tanto do engenheiro de manutenção mesmo, de hands-on, pode ser num cargo de gestão ou num cargo de que a gente chama de share service, né? Que presta serviço para todas as linhas de produto, né? Então, tem várias opções aí para esse perfil aí. Boa, legal. Então, já viu, né, Bruno? Já corre lá no nosso site de carreiras, dá uma olhadinha no que tem por lá. E eu acredito que realmente não tem. Às vezes a gente vai para o mercado justamente para ter essa outra de pessoas que não têm vícios, né? E aquela coisa dentro do setor ali da indústria. Então, acho que com certeza também não é um fator delimitante e que com certeza tem aí mais oportunidades. O Bruno já está falando que vai enviar o currículo. Tem mais uma outra perguntinha aqui. Tenho 3 anos de formada. Posso participar do programa de trainee? Fabiana, esse é seu último ano, sua última chance, que é o máximo que a gente tem ali para a questão de formação, tem os 3 anos. Então, corre lá e já tenta ver se você consegue uma oportunidade com a gente.
Bom, então acho que é isso. Respondemos aqui as perguntas, estamos dentro do tempo. Pessoal, queria muito realmente agradecer cada um de vocês que estão aqui hoje junto com a gente. Espero que tenham gostado de um pouquinho da Baker que a gente conseguiu compartilhar hoje. Foi super rápido, mas cada um de nós aqui, a gente tem os LinkedIns, temos acessos para que vocês possam sanar suas dúvidas. E amanhã na feira a gente vai estar de volta. Lá tem todas as informações necessárias sobre a Baker também, onde vocês podem acessar o painel de vagas. A gente tem algumas pessoas respondendo o chat, eu estou sempre lá. Então, eu queria realmente agradecer a presença também dos nossos convidados e muito obrigada. Mari, Antônio, Cris, se vocês quiserem completar com alguma coisa, fiquem à vontade. Só desejar boa sorte para todos, então queremos ver todo mundo inscrito aí e conhecer vocês. Boa. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, viu, Bia? Obrigado pela oportunidade e boa Imagina. sorte para todo mundo. Perfeito. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Até logo, boa noite.